Salve, salve, meu querido investidor! Mais uma live. Dessa vez essa live está sendo gravada porque eu tive alguns imprevistos no nosso horário padrão aí das 10 horas da manhã. Mas não vou deixar você aí que acompanha nosso YouTube sem o nosso conteúdo. E na live de hoje a gente vai falar sobre os tipos de ações que podem ser negociadas na Bolsa de Valores. Existem alguns tipos de ações que são negociadas na Bolsa de Valores e essas ações têm alguns nomes diferentes e também com funções diferentes. Vamos à primeira ação, chamada ação ordinária. Quando você se torna um acionista de alguma empresa, você pode escolher entre ações ordinárias ou ações preferenciais. Vamos começar com a ação ordinária. A ação ordinária é aquela ação que o investidor quer acompanhar de perto como que está a performance da empresa na qual ele está investindo. Então vão ser aquelas ações que vão te dar direito a voto. Então o investidor ele está acompanhando de perto como que está a saúde financeira da empresa. O investidor ele acompanha de perto como que estão aí os projetos de crescimento para o futuro da empresa e ele participa de assembleias de votação quando a empresa decide tomar ali alguma decisão em conjunto. Então a empresa ela promove uma assembleia junto com diretores, presidente e também os acionistas. Dentro dessa assembleia abre uma votação de um determinado assunto do qual os investidores ordinários, acionistas ordinários, vão ter direito a voto, tá certo? Lembrando que os acionistas ordinários, eles também recebem dividendos, porém, os dividendos que eles vão receber vão ser depois que a empresa pagar os dividendos para todo o resto que é os preferenciais, beleza? Então, os acionistas ordinários recebem dividendos caso a empresa pague dividendos. E os dividendos são pagos depois que todos os acionistas preferenciais receberem esses dividendos. Falando de acionista preferencial, então a diferença básica entre acionista ordinário e preferencial é que o acionista ordinário tem direito a voto e o preferencial não. Porém, o preferencial recebe antes de todo mundo o dividendo da empresa, que é a repartição de lucros, né? Quando a empresa ela tem lucros e é uma empresa pagadora de dividendos, ela vai pagar os dividendos primeiro para os acionistas preferenciais, depois para os acionistas ordinários. Bom, já que agora a gente sabe a principal diferença entre essas duas ações, vamos falar das vantagens e desvantagens. Então eu listei algumas vantagens e desvantagens desses dois tipos de ações. Vamos às vantagens das ações ordinárias. Ações ordinárias dá direito a voto, é propriedade de uma parte da companhia e tem rentabilidade de longo prazo mais alta. Tá? Então, para compensar aí que recebe dividendos menores, a rentabilidade de longo prazo das ações ordinárias são mais altas do que das ações preferenciais, certo? Vantagens das ações preferenciais: dividendos fixos mais altos, certo? Pagamentos garantidos em caso de falência da companhia e também volatilidade dos preços das ações mais baixas. Então, essas são as vantagens das ordinárias e das preferenciais. Vamos falar das desvantagens. Ordinárias. As ações ordinárias têm desvantagem em não garante dividendos que são pagos apenas com consentimento do conselho administrativo. Os dividendos são pagos apenas quando os titulares de títulos e ações preferenciais recebem seus pagamentos, ou seja, os dividendos vão ser pagos para esses acionistas ordinários somente depois que todos os acionistas preferenciais receberem os dividendos, ok? Volatilidade dos preços das ações mais alta. O risco de perda do capital em caso de liquidação da companhia. Tem o risco, né? O ordinário ele sofre esse risco de perder aí o seu capital caso a companhia venha à falência, ok? E as desvantagens das ações preferenciais: não fornece direito a voto, tá bom? Na maioria dos casos, com uma exceção, pessoal. Quando a companhia, quando a empresa
deixa de pagar dividendos, né? Se for uma empresa pagadora de dividendos, ela deixa de pagar dividendos por 3 exercícios consecutivos, ou seja, geralmente as empresas pagam dividendos de 3 em 3 meses. Isso é uma regra básica, tá? Mas a empresa que escolhe qual data, qual período vai pagar os dividendos. Pode pagar anualmente, pode pagar semestralmente, porém, geralmente, a maioria das empresas pagam de 3 em 3 meses. Caso essa empresa pagadora de dividendo fique aí 9 meses, né, consecutivos, são 3 exercícios, né, 3 meses se passaram, não pagou dividendos. Mais 3 meses se passaram, não pagou dividendos. Mais 3 meses se passaram, não pagou dividendos. Caso a empresa fique aí 3 exercícios consecutivos sem pagar dividendos, o acionista preferencial ele ganha direito a voto. E detalhe, hein? Se uma empresa pagadora de dividendos fica 3 exercícios sem pagar dividendos, alguma coisa de ruim está acontecendo na saúde financeira dessa empresa. Então tem que tomar cuidado, tem que averiguar o que está acontecendo para saber qual atitude o investidor vai tomar, tá certo? Uma outra desvantagem das ações preferenciais é menor potencialidade de longo prazo para o crescimento do lucro, tá certo? E para quem é adequado esse tipo de ação? As ações ordinárias, elas são adequadas para os investidores conservadores que estão interessados em potencialidade no longo prazo, né? O crescimento aí da empresa no longo prazo, tá certo? E as preferenciais são para aqueles investidores que estão interessados em obter os lucros dos dividendos, tá? Porque vai ter maior estabilidade, beleza? Então, um está visando lucro de dividendos e a outra está visando crescimento no longo prazo, beleza? Então, essas aí são as ações ordinárias e preferenciais. Vamos para um outro tipo de ação que é negociada na bolsa, as ações internacionais. Aqui no Brasil, essas ações são conhecidas como BDRs, na verdade são recibos de depósitos, né? Essas BDRs, elas acompanham a volatilidade das ações estrangeiras. Por exemplo, a gente tem aqui no Brasil a BDR do Bank of America, tá certo? Então, o Bank of America é uma empresa internacional, é uma empresa dos Estados Unidos, porém ela também é negociada na nossa B3. Só que não são as ações do Bank of America que são negociadas na B3, e sim a BDR das ações do Bank of America. O recibo de depósito dessas ações vai acompanhar a volatilidade que as ações do Bank of America lá nos Estados Unidos estão fazendo, tá certo? O mesmo acontece para ações ADRs. As ações ADRs são empresas que não são americanas, estão sendo negociadas na Bolsa dos Estados Unidos. Então, por exemplo, a Petrobras. Petrobras é uma empresa brasileira, só que ela também é negociada lá nas bolsas dos Estados Unidos. Então, ela é uma ADR, é um recibo de depósito aí das ações, né, daqui do Brasil. O mesmo raciocínio de BDR. BDR são ações estrangeiras negociadas no Brasil e ADR são ações estrangeiras negociadas nos Estados Unidos, ações que não são americanas, porém estão sendo negociadas lá nos Estados Unidos, beleza? Então, existem esses 2 tipos de ações. O interessante das BDRs e ADRs é que você, como investidor, vai ter um leque maior, vai ter uma diversificação maior para você poder montar um portfólio de ações. Imagina você sendo investidor aqui na B3 e podendo negociar aí as BDRs como Bank of America, Disney, Coca-Cola, se eu não me engano, também tem ações negociadas aqui na nossa B3, tá bom? Então é muito interessante você poder aí ter as BDRs em sua carteira de investimentos. Um outro tipo de ações, pessoal, são as Blue Chips, né? As Blue Chips, eu fiz uma live, inclusive foi a live anterior, falando sobre Blue Chips, as ações aí das maiores empresas do mundo. Então confira essa live que estou falando detalhadamente das Blue Chips, tá? São ações aí de empresas de grande porte, as maiores empresas, as empresas com mais liquidez, que têm mais confiança no mercado, beleza? Exemplos de ações Blue Chips: Apple, Pepsi, Coca-Cola,
Visa, Disney, Facebook, Microsoft, 3M, Starbucks. Então todas essas são ações consideradas blue chips, beleza? Nvidia, Amazon e por aí vai. Vamos falar agora de ações penny stocks. O que são ações penny stocks? São ações com valores muito pequenininhos, valores bem baratinhos, né? Geralmente aí elas não passam de 10 dólares, beleza? Então são ações que vão de 0,01 cents até 10 dólares, né? São ações baratas. Essas ações são conhecidas como penny stocks. A volatilidade dessas empresas que têm ações penny stocks, elas são muito agressivas, pessoal. Então é para aquele investidor que gosta de rentabilidade, porém também tem muito apetite ao risco. É um pouco parecido com as criptomoedas, né? Essas criptomoedas que têm valores muito pequenininhos, elas têm muita volatilidade. Qualquer pancadinha que dá ali, qualquer 1 centavo ou fração de 1 centavo que anda para cima ou para baixo, dá aí uma volatilidade de 15%, de 10% em um dia. Então elas são muito voláteis. Ela é indicada para investidores, né, para acionistas que gostam de correr risco, que têm um apetite maior ao risco e também buscam uma rentabilidade maior, beleza? Então as penny stocks são ações que vão de 1 cent até 10 dólares. Vamos falar agora também de ações cíclicas e não cíclicas. Isso é muito importante, galera, porque em momentos de crise, essas ações vão fazer total diferença na sua carteira de investimentos. Vamos lá, o que são ações cíclicas? Ações cíclicas são aquelas ações que sofrem oscilação quando há uma crise no mercado ou até mesmo quando vem uma correção forte nas bolsas de valores. Então essas ações, elas têm aí, elas vão cair, né? vão sofrer com a queda, mas em contrapartida elas vão se recuperar com uma força muito forte. Então, quando essas ações fizerem suas correções, quando essas ações caírem, você vai ter uma oportunidade de poder fazer novas compras. É o famoso sacolão, né? Quando a gente vai às compras com ações boas em preço barato, porque ela sofreu uma queda. A gente viu isso acontecendo muito com algumas ações que sofreram mais com o coronavírus do que outras, né? Então, na pandemia aí de 2020, lá para meados de fevereiro, março, né? Começou no finalzinho de fevereiro e se estendeu aí no mês de março até abril, a pandemia, a gente viu várias empresas dos setores ações cíclicas sofrendo muito com a queda, mas logo depois elas se recuperaram e se recuperaram bem. Exemplos de setores cíclicos são aqueles setores não essenciais para a vida humana. Então, por exemplo, ações do setor de turismo, ações do setor de aviação, né? Essas ações do setor de automobilismo, do setor automobilístico. Então, esses setores são cíclicos. Agora, as ações não cíclicas são ações que dificilmente vão sofrer com as oscilações do mercado, elas são mais estáveis, né? São ações de setores essenciais para a vida humana, setores de saúde, setores de alimentação. Então esses setores, eles não sofrem tanto quando existe alguma queda na bolsa de valores. Então essas ações, elas mantêm uma certa estabilidade, tá certo? Então é muito bom você mesclar em sua carteira de investimentos empresas que têm ações dos setores cíclicos e empresas que têm ações dos setores não cíclicos. Nosso último tipo de ação são as ações que pagam dividendos e as ações que não pagam dividendos. Existem empresas que não pagam dividendos. O que é pagar dividendos? É dividir os lucros obtidos dentro de um certo período com os seus acionistas, né? Então, é uma escolha que a empresa faz. Eu sou uma empresa que paga dividendos. Não, eu sou uma empresa que não paga dividendos. Dois exemplos. Empresa que paga dividendos. A gente tem a Microsoft, é uma boa empresa pagadora de dividendos. Empresa que não paga dividendos. A gente tem a Tesla, que é uma boa empresa, porém ela não paga dividendos.
Com isso, essas empresas que não pagam dividendos, elas têm uma alta valorização de suas ações e acaba compensando aí o investidor por não pagar dividendos. O investidor ganha na valorização das ações no longo prazo, né? Exemplo disso é a própria Tesla. A gente viu a Tesla aí chegando ao patamar de $2.040 no ano passado e ela fez um desdobramento de suas ações, né? Ela dividiu esses $2.040, que era o valor de uma ação, em 4 ações de 500 e alguma coisa, $500 e pouquinho. Ficou mais barato para atrair mais investidor. Hoje a gente vê a Tesla de novo ali na casa dos $1.000, né? Tirando aí que o Elon Musk tweetou falando que ia vender 10% de suas ações da Tesla, e isso acarretou em uma queda recentemente, né? Essa semana a gente teve uma queda das ações da Tesla por conta desse comentário do Elon Musk, mas não tira aí o período acumulado da sua valorização, né? No acumulado do ano, a valorização das ações da Tesla depois do desdobramento é muito alta, ela já valorizou aí praticamente 100%, saiu de 500 e alguma coisa e bateu os $1.000, 1.000 e pouco, né? Então, esse é um exemplo de uma empresa que não paga dividendos, porém tem uma valorização de suas ações muito forte, tá certo? Vou ficando por aqui, te espero na nossa próxima live e um muito obrigado, um forte abraço e vamos aos games!